Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Este é o tema da nossa aula hoje. Cristo é o mediador. E a expressão mediador está vinculada ao tema que nós tratamos anteriormente, que diz respeito à aliança de Deus com o homem. A aliança envolve a pessoa de Deus, o rei, aquele que é rei sobre todas as coisas, o supremo governador de todas as coisas, é Deus o soberano. Deus é o soberano e é Ele quem estabelece a aliança conosco. Mas existe uma figura muito especial que é a figura do mediador. Aquele que representa a humanidade, aquele que representa a criação diante de Deus. Jesus Cristo, Ele é o mediador. Então nós vamos estar vendo veremos três aspectos importantes. Primeiramente que Jesus, Ele é o mediador entre Deus e o homem, que Cristo é também um mediador divino e também um mediador humano. Nós vamos ver esses três aspectos na aula de hoje e certamente Deus tem uma bênção especial para o seu coração. O mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é este mediador. O mediador é aquele que nos representa diante de Deus. E na história da aliança de Deus conosco, na história de Deus, da aliança de Deus com toda a criação, nós tivemos várias pessoas e vários momentos onde a aliança de Deus conosco foi renovada, foi reafirmada. Nós temos um momento no qual Deus, Ele comunica a sua aliança conosco e o mediador primeiro é Adão. Adão lá no Éden, ele estava representando, não apenas ele mesmo, mas estava representando toda a criação e toda a humanidade. É por isso que o pecado de Adão trouxe consequências para nós. Nós estamos nessa situação de pecado porque naquele momento Adão estava como o mediador da aliança. Nós temos um outro momento no qual o mediador da aliança é Noé. E Deus então enfatiza agora a preservação. Quando Noé sai da arca e oferece a Deus um sacrifício, Deus ali renova a aliança e promete o seu cuidado e faz promessas que têm a ver conosco. Porque naquele momento Noé estava como mediador, ele estava nos representando. E é por isso que quando você olha o arco que aparece nas nuvens, colorido, depois da chuva, você se lembra da promessa que Deus fez de não destruir mais a terra por meio das águas, por meio de um dilúvio. Nós temos um outro momento quando Deus, Ele renova a sua aliança agora na pessoa de Abraão. Mas cada passo desse é uma caminhada. Embora às vezes nós olhamos, temos a impressão que são alianças diferentes, mas na verdade é a mesma aliança, é o mesmo compromisso, é o mesmo projeto, é a mesma história que Deus está conduzindo. E com Abraão, Deus agora já enfatiza uma grande promessa, que por meio de Abraão, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, em Abraão, nós temos aqui já uma menção direta ao Messias, ao Cristo. Temos um outro momento no qual o representante, o mediador da aliança, aquele com quem Deus se comunica é Moisés. E a ênfase ali está na lei. A lei não como um instrumento de salvação, porque como a Bíblia diz, a letra mata.
quando a Bíblia fala que a letra mata, não está se referindo à Bíblia. É como se estudar fosse pecado e isso matasse. Não, quando a Bíblia diz que a letra mata, a Bíblia está se referindo à lei, à religião, aos homens, principalmente aos judeus naquele momento, que colocavam a sua esperança de salvação nas suas próprias obras. E é por isso que o apóstolo diz, olha, a lei mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em outras palavras, a religião, o esforço próprio te conduz para a perdição, mas o Evangelho, que é a revelação de Jesus Cristo no seu coração através da ação do Espírito Santo, isto te dá vida. Moisés, naquele momento, ele foi o nosso mediador. Temos um outro mediador, um outro momento, quando Deus renova agora a sua aliança com todos nós através de Davi. As promessas que Deus faz a Davi enfatizam o reino e a figura do grande rei que haveria de vir, que é Jesus Cristo. A tal ponto que Davi ele escreve, dizendo, olha, eis que eu vi, eis que o meu Senhor estava diante do Senhor, e o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, Cristo, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Salmos como estes, os chamados salmos messiânicos, que falam sobre o Messias, mostram que o próprio Davi aguardava esse grande rei. Aí nós temos o aspecto do reino. E todas essas pessoas, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos eles apontavam para o grande mediador, o verdadeiro mediador da aliança, que é Cristo. Cristo é o cumprimento de todas estas promessas feitas pelo Senhor. E nós podemos olhar para Jesus, como já falamos do momento da ceia, na aula anterior, quando Cristo diz, olha, este sangue é o momento novo, é a nova aliança. Jesus estava falando, olha, tudo que veio antes de mim apontava para mim, em outras palavras. Todos os sacrifícios, tudo apontava para Jesus. E isso é tão interessante que o apóstolo Paulo faz um paralelo entre Jesus e Adão, dizendo, olha, o primeiro Adão, através do seu pecado, nos conduziu à morte, mas Jesus, o segundo Adão, na linguagem do Novo Testamento, através da sua obediência, nos conduziu à vida. Então, Cristo é o mediador. Adão apontava para Cristo, ou seja, Cristo é aquele que, ao contrário do primeiro Adão, obedece a Deus de uma forma perfeita. Cristo, ele é muito mais do que uma arca que abarca todos os animais e aqueles que creem em Deus. Cristo, ele, através da cruz e dos seus braços estendidos, alcança toda a criação com o amor de Deus e com a obra da redenção. Cristo, ele é não apenas como foi Abraão. Abraão foi o pai da fé. Jesus, ele é muito mais. Ele é o próprio objeto da fé. A nossa fé está nele. Ele é o cumprimento da promessa. Jesus Cristo, mais do que Moisés, que recebeu a lei que tem como finalidade nos mostrar a nossa incapacidade de sermos salvos pelo nosso próprio esforço, Jesus, ao invés de simplesmente receber a lei, Jesus Cristo é aquele que cumpre a lei de uma forma perfeita e plena. Jesus Cristo, ele, a semelhança de Davi, e muito mais do que Davi, é aquele herdeiro prometido, simbolizado pelo trono de Davi, aquele que haveria de reinar para todo sempre. Há um mediador entre Deus e o homem, e é Cristo.
E como nós veremos agora, Jesus Cristo cumprindo a sua função de mediador de uma forma muito pessoal, ele é o nosso intercessor e advogado diante do Pai. A obra intercessória de Cristo é um capítulo extremamente edificante e estimulante para nós. A obra intercessória de Cristo decorre do fato de Jesus já estar desempenhando o seu ofício de sacerdote, aquele que intercede por nós. A palavra de Deus nos diz que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no contexto daquele que é o capítulo 8 de Romanos, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele intercede por nós porque é segundo a vontade do Pai. Segundo a vontade do Pai é que o Espírito intercede por nós. Ou seja, o Pai também intercede por nós. E diz que ninguém poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus, pois é Cristo quem os justifica. Jesus morreu por nós e é Ele quem intercede por nós. O evangelista João, na sua primeira carta, ele se refere a Jesus como sendo o nosso advogado, aquele que nos defende diante do Pai. Mais uma menção à sua função como o intercessor. Vale a pena pensarmos um pouquinho na posição de Jesus como nosso advogado. Como que Jesus nos defende? Ao contrário dos advogados que nós conhecemos, que num tribunal ele tenta inocentar o seu cliente, dizendo que ou ele não fez, ou as coisas não são bem assim, ou ele teve razões, Cristo ele nos defende de uma forma única. Primeiramente, Jesus Cristo, ele não ameniza os nossos erros. Ele aponta para os nossos erros. Ele, diante do Pai, ele conhece e sabe que o ser humano, ele está morto nos seus delitos e pecados. Não há o que você possa falar para justificar os seus erros. Mas o que Jesus faz é, apresentando a nossa situação, ele apresenta a sua própria obra. A obra na cruz, onde ele derramou o seu sangue por amor de nós. Então é como se Jesus Cristo, esse advogado, chegasse diante do Pai e falasse: Pai, realmente essa pessoa, esse teu filho, ele errou. Gravemente, não tenho o que falar, mas eu morri por ele e aqui está o meu sangue. E João, ele diz que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é aquela tampa que cobre, né? O propiciatório era aquela fina tampa de ouro que cobria a arca da aliança e sobre a qual era derramado também o sangue do sacrifício. Jesus Cristo é essa tampa, com o sangue do seu sacrifício. É essa tampa que cobre os nossos pecados. E aí nós temos o conceito de justificação, que justificação é o ato da livre graça de Deus, por meio do qual Ele nos perdoa e nos declara justos, nos perdoa de todos os nossos pecados, tão somente por causa da obra de Cristo, tão somente por causa dos méritos de Jesus, que agora nos são imputados. Jesus Cristo, então, ele intercede com uma base toda especial, ele intercede tendo como base a sua própria obra. Estudar um pouco mais sobre a vida, né, a obra intercessória de Cristo é algo que traz conforto e estímulo para todos nós. O domínio romano era evidente em toda a nação,
E o povo ansiava pela chegada do Messias para libertá-lo da tirania. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre, fale. Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez, 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transportando! Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Quando falamos acerca de um mediador divino, estamos enfatizando que, para exercer essa função de mediador entre Deus e o homem, o mediador, o grande e verdadeiro mediador da aliança, precisaria ser o próprio Deus. Porque o mediador da aliança, essa aliança eterna, de eternidade a eternidade, é o vínculo que da eternidade a eternidade vincula, liga Deus com a criação. Então, daí decorre a necessidade do mediador ser divino. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15. Acompanhem aí na sua Bíblia. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus,
que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o meu herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto, logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, e esse será o teu herdeiro. Então Deus o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Presta bem atenção na leitura agora, naquilo que o verso 17 em diante nos diz. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Vamos ler até aqui. Esta é uma passagem das Escrituras que, quando você não compreende o que está ocorrendo, nos parece ser uma passagem totalmente estranha. Por que estranha? Porque o início da passagem é bonito, é até romântico. Deus conversando com Abraão. Abraão já estava ali na região de Canaã, onde Deus haveria de colocar Israel. E Deus fala para Abraão: ó Abraão, o seu galardão vai ser grande. E Abraão fala: mas Senhor, como que vai ser isso? Se eu ainda não tive filhos, o Senhor não me deu herdeiro. De acordo com os costumes aqui da terra, quem vai herdar tudo é o filho da serva, é o filho do empregado que nasceu aqui, o Eliezer. E Deus fala: não, Abraão, não será assim, mas vai ser alguém que vai nascer de você. É um filho biológico, é um filho seu mesmo, Abraão. E Deus aí traz Abraão para fora. Eu imagino que Deus estava conversando com ele lá na tenda, e Deus traz Abraão para fora e diz: olha, Abraão, olha, vê para as estrelas, se é que você pode contar. É assim que vai ser a sua descendência. E eu vou te dar então essa terra é sua por herança. Aí Abraão faz uma pergunta, e daí Deus já fala para ele pegar animais, cortar, colocar, e o texto parece que fica meio estranho. Mas este é um dos textos mais preciosos da Bíblia. O que Abraão ousou fazer com Deus aqui no versículo 8 foi pedir uma garantia. Ele disse: Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir a terra? Como saberei que essa promessa vai ser cumprida? Abraão está no processo de conhecer a Deus, por isso que ele fala isso.
E Deus então dá a Abraão uma garantia, certo? Esse ritual descrito aqui, quando os animais são cortados, e quando corta, o que sai? Sai sangue. Quando os animais são cortados e colocado uma metade diante da outra, vários animais, e entre eles cria-se um caminho de sangue. Este era o ritual usado naquela época no Oriente Antigo, quando os reis, os guerreiros, as pessoas celebravam alianças ou celebravam compromissos. E lembra-se que nós falamos que o pacto, a aliança, é um compromisso de sangue. De sangue. Quando um rei assumia um compromisso com o outro, era um compromisso de sangue. Eles faziam aquele ritual, punham os animais cortados e depois caminhavam por entre eles. E isso era a forma de celebrar a aliança. E ao fazer isso, eles entendiam que a aliança, o compromisso, é um compromisso de sangue e está celebrado. Sangue é bênção e maldição. Se cumprirmos o compromisso, era assim que os reis entendiam, teremos bênção. Se falharmos, nós teremos guerra e derramamento de sangue. Olha que Deus ele usa esse ritual para dar a Abraão essa garantia. E temos aqui toda a descrição daquele momento. Abraão corta os animais e por causa do cheiro já vêm as aves e Abraão tem que enxotar as aves e ali vai entardecendo, vai escurecendo e ele tem como que um transe profético e Deus fala para Abraão a respeito da sua descendência, profetiza o cativeiro no Egito por 400 anos, profetiza também que no momento certo o povo seria retirado dali e ao final da tarde, versículo 17 diz que houve densas trevas e um fogareiro fumegante passou. Veja só o que nós temos, esse grande fogareiro, esse grande fogo que passou, essa grande coluna de fogo representava o próprio Deus empenhando ali a sua palavra. De acordo com o costume, seria Abraão que deveria passar. Mas aqui nós vemos o amor de Deus, porque se Abraão tivesse passado, nós estaríamos numa situação muito ruim, porque o homem, na sua imperfeição, não cumpriu e nem tem poder para cumprir a aliança. Mas Deus já demonstra sua graça, impedindo que Abraão passe. E diz o texto que uma tocha de fogo também passa. Essa tocha representa o próprio Deus. Essa tocha significa Cristo. Cristo como o mediador da aliança. Cristo que naquele momento assume não só o lugar de Abraão, mas o seu lugar, o meu lugar na aliança. E aqui nós temos então a figura do mediador que precisa ser divino, perfeito, eterno, para que assim a aliança de Deus resulte em bênção para as nossas vidas. Nós voltaremos em outros momentos a esse texto, mas medite sobre ele e entenda que Cristo é o mediador divino. Ele é o mediador que também é eternamente Deus. É o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De eternidade a eternidade, Cristo é Deus, o mediador divino.
pensamiento, que tu presencia y tu poder se me alimenta. Oh Jesús, es mi destino. Como ser aqui que come o rosto ante a ti. Esconde o rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, Santo do Santo, a fumaça responde. Debaixo de tuas asas é o meu amigo, meu brasileiro, santa graça viva, a presença do Brasil. Deus me amou primeiro. O relacionamento de Deus conosco tem como base não o que somos ou o que fazemos, mas tem como base quem Deus é e aquilo que Ele faz. Tendo sido, pois, justificados, declarados justos, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A base para o relacionamento é paz. Por que nós estamos todos aqui? Porque a gente tem paz uns com os outros. Se fôssemos pessoas brigadas umas com as outras, a gente não estava sentado na mesma mesa. O segredo para nós estarmos sentados na mesa de Deus a vida inteira é ter paz com Ele. E nós temos paz com Ele através do que Jesus fez. Nem os problemas são suficientes para tirar a tua paz. Quando você tem relacionamento com Deus, você consegue encarar e enfrentar todos os problemas, tribulações. Quem aqui não tem tribulação, problema, levanta a mão. Nem eu tampouco, certo? Uns têm de uma maneira, outros têm de outra. Às vezes um é um problema sério que aconteceu, o outro às vezes parece que está tudo bem, mas aqui por dentro é uma angústia, uma tristeza. É com o nosso relacionamento com Deus que nós vamos superar todas as tribulações. E quando nós nos relacionamos com Deus, mesmo no meio das tribulações, nós temos esperança. E por que nós temos esperança? Porque Deus derramou o amor dele no nosso coração. Relacionamento com Deus não é só blá blá blá, não é só conversa, não é só alguém falou isso comigo, está aqui na minha cabeça. Não, relacionamento com Deus é relacionamento com Deus. Quando você coloca a sua vida, entrega a sua vida para Jesus, Ele mora dentro de você. Literalmente, e não sai mais. E é Ele que faz a revolução. E essa é a diferença. A religião diz o seguinte: religião te dá uma lista de pode, não pode, e fala, ó lá, vai lá e se esforça para você fazer isso aqui certinho para Deus gostar de você. Evangelho diz o seguinte, ó, você não dá conta, mas eu posso. Jesus vive dentro de nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Presta atenção nisso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus ele prova o seu amor por nós.
pelo fato dele ter dado o Filho dele para morrer por nós ainda pecadores. Aqueles aqui, né, vocês que são mães, pais, né, os que não são podem imaginar. Quem aqui teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de um grupo de pessoas? Ninguém. Se fosse um grupo assim de pessoas assim excelentes, muito boas, vamos imaginar que você estivesse numa situação entre entregar seu filho para morrer e a cidade de Miami toda ser destruída. Quem sabe, talvez, com muita dor, mas mesmo assim seria difícil. Agora Deus, concordo com você, dificilmente. Agora Deus, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato dele ter dado Jesus para morrer por você, porque Ele viu que você ia ser uma pessoa boazinha. De jeito nenhum. Deus olhou do céu à terra e não achou nenhum justo sequer. Nenhum justo. Certo? Nenhum. Nenhuma mulher justa sem pecado. Nenhum homem justo sem pecado. Ele olhou, mas Ele nos amou tanto que nos deu Jesus Cristo. Isso Ele provou o seu amor por nós. Para quitar a nossa dívida. Pagar a nossa dívida lá na cruz. O que Jesus estava fazendo na cruz? Jesus estava sofrendo aquilo que eu mereço sofrer. Eu mereço sofrer. Você sabe, nós pecamos através das coisas erradas que nós fazemos. Nós pecamos através dos pensamentos e intenções errados que nós temos. Mas tem mais, nós pecamos quando deixamos de fazer aquilo que é certo. Então já viu que não sobrou ninguém. Por que Cristo morreu? Por causa dos meus pecados. Pensa na sua vida. Não tem algumas coisas que aconteceram, é claro, aconteceram coisas boas, mas não tem algumas coisas que aconteceu que se você tivesse um controle na mão, igual aqueles videocassetes antigos, né? E você pudesse apertar no botão e voltar atrás e apagar, você apagaria? Todo mundo. Mas o que acontece? A gente não tem esse botão. A gente não consegue. Aí quando você pensa naquilo sozinho, parece que aquilo estragou a sua vida. Ficou tudo sem sentido. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus, Ele morreu na cruz por causa daquelas cenas que eu não consigo apagar na minha vida. E nem Ele tampouco. E nenhum pecado fica sem castigo. Não é para você ficar com medo, mas para entender. Nenhum pecado fica sem castigo. Agora eu tenho uma opção. Ficar sozinho no meu orgulho, tentando comprar o amor de Deus e, consequentemente, sofrer o meu castigo. Ou eu descansar naquilo que Jesus fez por mim, e daí todo o castigo que eu mereço, Ele o recebe no meu lugar. Cristo, como mediador, Ele nos representa diante de Deus. Ele faz o vínculo, a ligação entre Deus e o homem. É por isso que, como mediador, Ele também é humano. João 1,14 diz que o Verbo eterno que estava com Deus, que era Deus, por meio do qual todas as coisas se fez, aquele no qual a vida estava, Ele se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo nos escreve no livro de Filipenses dizendo que, mesmo sendo Deus, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Não que Jesus tenha deixado de ser Deus, mas Ele abriu mão de usar toda a sua glória por um breve momento para ser um ser humano. Um grande mistério que nós trataremos nas aulas seguintes, quando falaremos das duas naturezas de Cristo. Cristo ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Mas nesse momento nós queremos enfatizar isso. O mediador precisava ser homem, humano. E ao nascer pela ação do Espírito Santo, ser gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus, ele se faz também parte da criação.
E agora, como parte da criação, ele nos representa diante de Deus. E o livro do profeta Isaías, capítulo 53, você conhece muito bem esse texto, se não conhece, vá lá, Isaías 53, ele nos descreve Cristo, o Messias humano, e diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi moído por nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nele nós encontramos paz. Cristo, ele foi esmagado na cruz. Na cruz ele experimentou toda a dor que eu e você merecíamos. Era por isso que ele precisava ser também divino, porque só Deus poderia experimentar e suportar a ira do próprio Deus. Entenda que na cruz, Jesus não está morrendo na cruz para satisfazer alguma coisa em relação às trevas. Não, a cruz não tem a ver com as trevas. A cruz tem a ver com Deus e Ele próprio. A cruz tem a ver com a solução, o equilíbrio que Deus encontra para o seu amor e a sua justiça. Na cruz, Jesus ele estava quitando o escrito de dívida que pesava contra nós. Esse escrito de dívida não está na mão do inimigo, não. Esse escrito de dívida está na mão do próprio Deus, porque é contra Deus que são os nossos pecados e a nossa dívida é contra Deus. Cristo, então, ele precisava ser Deus, porque só Deus poderia suportar a ira do próprio Deus. Algo tremendo, algo maravilhoso, mas ele precisava ser também humano. E como um ser humano, Cristo, ele leva sobre si a minha dor, a sua dor, e o seu sacrifício é suficiente para salvar e transformar todos aqueles que nele creem. Por isso o que eu e você devemos fazer é crer, é nos rendermos a Cristo, entendermos que é Ele e Ele somente para fazer isso por nós e entendermos que temos um grande ministério, uma grande responsabilidade de fazer este nome precioso sendo conhecido a todas as nações. Esse Cristo maravilhoso que é um mediador humano que se fez carne por amor de mim e por amor de você. Cristo, o mediador entre Deus e o homem. Como mediador, Cristo é Deus, de eternidade a eternidade. Como mediador, Cristo se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na cruz levou a nossa dor. Na cruz, ele morreu por nós. E ao terceiro dia, por nós, ressuscitou, como também ressuscitaremos para viver com Ele em glória. Cristo é o mediador, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, que une eternamente Deus e a sua criação e garante o cumprimento do desejo eterno de Deus, revelado na sua aliança com toda a sua criação, que nos garante a alegria de um dia vermos o universo inteiro sendo transformado, renovado, novos céus e nova terra, e veremos dos céus então o que hoje nos é invisível, o paraíso se tornando visível, a nova Jerusalém e vindo repousando sobre a terra, e Deus mesmo habitará conosco. Que grande bênção que nos é dada por meio de Cristo, o mediador entre Deus e o homem.